Olá, pessoal. Bom dia para vocês. Vou dar sequência na aula de hoje dos nossos componentes elétricos ainda, correlacionado a comandos, no qual nós vamos utilizar na nossa apresentação hoje temporizadores. O que os temporizadores fazem, né? Ontem eu fiz uma breve introdução, mas hoje vamos explicar um pouquinho mais o que os temporizadores fazem em comandos elétricos. O temporizador nada mais é do que um contador de tempo para acionar um determinado comando. Ou seja, ele funciona como se fosse um relógio dentro de um comando elétrico. Como que é a sua simbologia? A simbologia ela é dada através de similar a uma contactora. A diferença é que agora essa identificação ela tem um quadradinho aqui do lado esquerdo, desculpe. Essa representação ela também vai possuir uma nomenclatura através do A1 e A2 também. Ou seja, todo temporizador possui um nível de atuação. Ou seja, se você vai utilizar um temporizador, esse temporizador também vai precisar ser alimentado. Não existe temporizador que não tenha a necessidade de uma alimentação, a não ser que seja um temporizador mecânico. Mas mesmo por acionamentos mecânicos, ele precisa de uma alimentação para continuar funcionando. Desculpa que eu tive que fazer uma arrumação aqui do que eu estava segurando. Então, o que acontece nessa situação? Esse temporizador, ele pode contar o tempo conforme a nossa necessidade. Ele pode contar o tempo em segundos, pode contar o tempo em minutos, pode contar o tempo em horas e até mesmo em dias. Como que eu vou ter essa identificação no meu temporizador? Ele vai estar ao lado direito ou esquerdo, depende de como você vai identificar, o tempo de atuação. Por exemplo, eu posso colocar 10 segundos. Então, esse temporizador, após 10 segundos, ele irá fazer alguma ação. Vamos verificar que tipo de ação ele pode fazer. Complementarmente a essa simbologia, ele possui a descrição de tempo. Então, ele vai receber uma nomenclatura de T acompanhada do número 1. Se tiver mais de um temporizador, T2, T3, T4, quantos temporizadores tiver no diagrama que vocês estiverem utilizando. Normalmente, os temporizadores, eles possuem três pontos de acesso, desculpe. Esses pontos de acesso vão ser um contato normal fechado, no caso, ele vai ter um contato normal fechado, que nós chamamos de NC, ou NF, e vai possuir um contato normal aberto, que é o contato NO. Por exemplo, eu vou utilizar a nomenclatura da Siemens, e que esse terminal comum, ou seja, o terminal de entrada do comando que você vai fazer, ele recebe a numeração de número 15. Então, todo terminal de entrada da Siemens,
ela possui a numeração de número 15, que é o ponto comum. O normal fechado, 16, e o normal aberto, 18. Então, vamos lá. Se acontecer o acionamento do temporizador, depois, por exemplo, depois de 10 segundos, esse contato que está fechado, agora ele vai vir ser acionado aqui para o normal aberto, ou seja, ele vai fechar para o normal aberto. Ele vai sair do 15 e vai fechar o 18, enquanto estiver sendo alimentado esse temporizador. Depois que esse temporizador sai de operação, ele volta para o contato normal, fechado, que é a condição dele sem estar ligado. Assim como as contactoras também recebem nos seus contatos a mesma referência de K1, por exemplo, esses terminais aqui, ao lado dele, tem que vir a representação da onde ele está sendo acionado. No caso aqui, T1. E como é que pode acontecer essa situação? Ele pode contar o tempo atrasando o acionamento, ou seja, eu quero que ele ligue, mas daqui a 10 segundos que esse contato vai fechar. Então, isso daí, ó, vamos representar aqui graficamente. Vamos dizer que eu vou ligar um motor. Só que esse motor... Deixa eu fechar aqui meu e-mail, que está aberto. Pronto. Desculpe que eu estou com o nariz um pouco irritado também, aí, por causa de poeira. Então, vamos lá. Vamos dizer que eu liguei o meu temporizador. O meu comando de ligação já está aqui, ó. Meu temporizador já está funcionando. Só que a minha contactora, o meu comando, somente daqui a 10 segundos, vou até colocar uma linha aqui, somente daqui a 10 segundos que esse motor ele vai ligar. Ou seja, nesse intervalo de 10 segundos, o meu temporizador está parado, está funcionando, desculpe, só que durante esses 10 segundos, o meu motor ainda está desligado. Então, isso daqui é um retardo de acionamento. Eu posso fazer esse retardo de acionamento por algum motivo, né? Por exemplo, eu acredito que algum equipamento que, antes de ele ser acionado, ele precisa ser refrigerado, ele precisa estar frio. Eu acredito que na refrigeração pode ser o motor do ventilador. Já entra o motor do ventilador funcionando por 10 segundos, vamos dizer assim, e daqui a 10 segundos o meu motor do compressor entre. Então, nessa condição, eu vou ter um relé, um temporizador, desculpe, contando esses 10 segundos para depois ligar o motor do compressor. Vamos fazer esse esquema aí para melhor compreensão. Vamos dizer aqui, temos um seguinte esquema elétrico, lembrando que nós vamos ter o nosso disjuntor. Todo comando elétrico, ele tem que ter um disjuntor de acionamento, ok, pessoal? Vou colocar aqui, é claro que esse esquema que eu estou representando é um esquema bem simplificado. O esquema pode ser um pouco mais complexo, mas eu vou colocar aqui o bem simplificado apenas para nossa compreensão. Esse aqui é uma representação de um termostato e nada mais é do que uma chave de atuação através de temperatura. Ok, pessoal? Então, essa chave aqui, ela vai funcionar através de uma temperatura
elevada, ela fecha, e uma temperatura mais baixa, ela abre novamente. Então, quando baixa essa temperatura, vamos dizer aqui, vou colocar um gráfico aqui do lado, em que ela vai ter dois momentos: ligado, ligado e desligado. Se a temperatura estiver baixa, minha chave vai estar desligada, ela vai estar aberta. Mas a partir do momento que a temperatura começa a aumentar, ela vai ficar ligada, ou seja, ela vai fechar o contato. Baixou a temperatura, desliga novamente e fica nesse ciclo, né? Ciclo ligando e desligando. Vou colocar agora uma contactora. Lembrando que a representação da contactora é um retângulo com uma reta transversal, com uma linha transversal dividindo esse retângulo. Então está aqui o nosso comando de acionamento apenas do ventilador. Vamos dizer que isso aqui seja do ventilador, esse comando. Só que eu quero que o meu ventilador atue só para já começar a refrigerar, ou seja, começar a esfriar a parte interna do meu sistema de refrigeração, do compressor, da serpentina, essas coisas. Só que eu quero que daqui a 7 segundos, daqui a 7 segundos, esse nosso compressor entre em operação. Então, eu vou ter um temporizador T1 com a indicação desses 10 segundos. E nessa mesma linha, por que eu estou ligando tudo nessa mesma linha? Porque vai depender único e exclusivamente desse termostato, o acionamento de todo esse esquema. E vou colocar agora a contactora do motor do compressor. Vai ser uma segunda contactora. Vai ser uma segunda contactora, só que eu já ia esquecendo aqui, né? Só que aqui no meio vai ter uma chave que pode ser 15, que é a entrada comum, e 18, que é o normal aberto, naquele esquema que eu apresentei anteriormente para vocês. E tá aqui T1. Em que momento essa contactora, esse temporizador T1 vai atuar? Nessa seguinte condição. Vamos dizer que agora o meu termostato fechou, ou seja, o ambiente está quente. A minha contactora K1 vai ligar. Enquanto ela liga, o ventilador já está funcionando a refrigeração das serpentinas e por aí vai, né, dos outros componentes. Só que enquanto isso, o motor do compressor ainda está desligado. Vejo que ele está desligado porque essa chave está aberta. Essa chave só vai fechar depois que esses 10 segundos passarem. Ou seja, esses 10 segundos tem que contar para poder essa chave ser acionada e ligar a segunda contactora, o K2, que seria do compressor. Então, nessa configuração,
o ventilador estará funcionando, mas o motor do compressor ainda não. Após 10 segundos, essa chave irá fechar e o compressor entrará em funcionamento. Depois que o compressor começar a funcionar, já vai ser o conhecimento da refrigeração que vocês têm, né? O ambiente vai começar a baixar a temperatura a tal ponto que ele vai mandar desligar. Como que ele vai mandar desligar? Através aqui do termostato. Ó. O termostato vai abrir. O termostato abrindo, o ventilador vai desligar. E o contato T1, que liga a contactora 2, vai abrir. E todo mundo vai parar de funcionar. Só vai funcionar novamente quando a temperatura subir e mandar ligar esse comando novamente. E o ciclo se repete. Ok, pessoal? Então, esse daí é uma das aplicações que nós podemos utilizar aí na área da refrigeração. Se não me engano, quem utiliza esse modelo de configuração é o K7, que ele utiliza um retardo para acionar o motor do compressor. Existe uma outra configuração que o temporizador funciona. Aqui eu vou só fazer uma apresentação gráfica. E o meu comando já está ligado, ou seja, alguma coisa já está funcionando. E quando ele desliga, o meu equipamento que está sendo comandado ainda vai continuar em operação. Depois de algum intervalo de tempo, que eu vou fazer essa marcação aqui em azul, depois desse intervalo de tempo, que o meu temporizador vai contar, que ele vai desligar. Ou seja, aqui em cima é o meu temporizador, ou seja, o meu temporizador desligou e o meu equipamento vai desligar depois que o meu temporizador conta. Isso aqui é uma outra aplicação de funcionamento do temporizador. Ok, pessoal? Uma outra aplicação que nós utilizamos no temporizador é o que nós chamamos de partida estrela-triângulo. O que vem ser partida estrela-triângulo? Primeiro temos que saber o que é um fechamento de motor em triângulo e depois fechamento de motor em estrela. O que isso significa? Significa que em motores trifásicos possuem 3 bobinas dentro dele. São 3 bobinas de acionamento. Normalmente, nós utilizamos as bobinas conforme o valor de tensão especificada que está na placa do motor. Então, vamos ver o que significa uma placa que diz que o motor funciona 220/380. Essencialmente, quando você tem 220, nós pegamos, por exemplo, 1, 3 e 5. Aqui vai ficar 2, 4 e 6. Quando nós temos uma ligação em triângulo, nós ligamos essas respectivas bobinas
num desenho similar a um triângulo. Deixa eu tentar desenhar aqui. Não sou muito bom no desenho com mouse, mas eu estou tentando fazer aqui para explicar isso aqui para vocês. Como é que vai ser essa ligação? Essa ligação em triângulo, ela vai obedecer essa sequência, ou seja, a bobina 2 ligada em 3, 4 ligado em 5 e 6 ligado com 1. Então, ela vai fazer essa sequência aqui, ó. 1 com 6, 2 com 3, 4 com 5. E onde que eu vou entrar com a minha alimentação? Nas extremas desse triângulo. Então, a minha alimentação, que eu digo RST, 220, ele vai ligar nas extremas dessa ligação em triângulo. Como que vai ser a ligação estrela? A ligação em estrela, ela obedece essa configuração aqui embaixo, que estou desenhando. E esse ponto em comum vai ser definido como 1 com 2, 3 com 4, 5 com 6. Para quem já trabalha aí na área, vai lembrar que essas bobinas ligadas em estrela, essas bobinas em estrela, elas formam um ponto em comum de um lado. E do outro lado é por onde eu vou alimentar a minha alimentação trifásica. Qual é a diferença aqui? É que aqui você tem que utilizar uma tensão mais alta. R, S e T. Só que não quer dizer, por exemplo, daqui para cá, ela possui 380, uma tensão mais alta. Só que se você medir, e esse aqui que é a particularidade do fechamento em estrela, se você medir desse ponto em comum para qualquer ponto dessa estrela, você vai medir 220. Então, quando eu digo que o motor é estrela triângulo 220, 380, quer dizer que em 380 é só o jeito de fechar o motor. Mas a tensão que esse motor funciona normalmente é 220. Ok, pessoal? Então, essa aqui é só uma definição. Esse conceito de como fechar motor, vamos ver em laboratório para melhor compreensão. Vamos testar como identificar também essa sequência aqui de numeração, como identificar no motor. Porém, eu vou compartilhar com vocês o comando estrela triângulo. O comando estrela triângulo, deixa eu abrir aqui o comando que eu quero utilizar, é este aqui, ó. O que vai acontecer no comando estrela triângulo? Se atentem apenas o comando. O fechamento do motor, ele é um pouco mais complexo, mas essa explicação eu vou preferir fazer na aula de laboratório, mas não vai ter prejuízo a nenhum de vocês. Vamos ver o que acontece aqui no comando estrela triângulo. Esse início aqui, ele é semelhante
ao início da partida direta. Ou seja, nós temos uma botoeira normal fechada, uma sequência uma normal aberta, e um comando em paralelo aqui para fechar o que nós chamamos de selo elétrico na nossa aula de ontem. K1 vai acionar para poder ligar o motor, que está aqui do lado direito. Ao mesmo tempo, vai entrar um temporizador aqui. Ó. O que esse temporizador vai fazer? No momento que ele ligar esse motor, ele vai fechar em estrela, justamente aqui através desse curto-circuito na K3, que é o ponto em comum. Aqui eu estou utilizando outra numeração, mas as numerações em si, elas não vão influenciar muito aqui essa diferença. Aqui é apenas a diferença de fabricante que eu utilizei no laboratório. Mas o fabricante da Siemens, que utiliza 15, 16 e 18, os outros fabricantes vêm informando que numeração eles estão utilizando também. Então, o que está acontecendo? Vocês conseguem observar que K1 ele vai ser acionado junto com K3. Ó. Quando esse temporizador acionar, ele vai desligar esse comando auxiliar, desligando o K3. Então, momentaneamente, o motor vai estar sem fechamento nenhum, só vai ter alimentação por um lado. No momento que isso acontecer, vai fechar esse contato auxiliar ligando esse segundo temporizador. Esse segundo temporizador é utilizado para dar uma pausa entre o fechamento K3 e o fechamento K2. O que isso vai acontecer? Vai influenciar que no momento que essa contactora K2 não feche instantaneamente junto com K3, porque como tem um ponto em comum aqui, se ocorrer esse fechamento, a K2 vai fechar, na verdade, um curto-circuito trifásico. Por isso, ele tem que dar um breve intervalo para depois fechar o fechamento em estrela. Vamos ver aqui na simulação essa atuação. Vou fechar aqui o disjuntor, vou ligar o comando. Ou seja, está contando K1 e K3, vai dar um breve intervalo agora em K2 e fecha K2 no segundo temporizador. Vou tirar aqui um pouco o zoom para a gente acompanhar agora nas contactoras. Vamos lá, K1 e K3 acionadas, fechamento estrela, vai dar uma breve pausa, K2 e K3 vão estar abertos, e depois fecha K2. Que com essa configuração que está aqui do lado direito, K1 e K2 agora estão fechados em delta. Ok, pessoal? Então, essa daí é o nosso esquema de partida estrela-triângulo, em que utiliza 3 contactoras para fazer o acionamento dos fechamentos e 2 temporizadores, um para o fechamento em estrela e um para uma pausa de fechamento para o delta. Se não tiver essa pausa, corre o risco de fechar um curto-circuito trifásico. Ok, pessoal? Então, esse daí era o que eu tinha para apresentar hoje. E a aula de hoje, tanto a aula de hoje como de amanhã, são para nós tirarmos a dúvida antes do nosso envio do trabalho avaliativo novamente. Obrigado para todos e um bom dia.